Olá, eu me chamo Professor, e hoje aqui no canal falaremos sobre José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, que nos deixou no dia de hoje, 5 de agosto de 2022. Antes de nos aprofundarmos mais no assunto, pedimos que deixe seu like e se inscreva no canal, pois é de extrema importância para que possamos crescer no YouTube e continuar trazendo conteúdos novos para você. Desde já agradecemos, pois você é o nosso diferencial. José Eugênio Soares, mais conhecido como Jô Soares, nasceu em 16 de janeiro de 1938 na cidade do Rio de Janeiro. Detentor de vários talentos, além de atuar, dirigir, escrever roteiros, livros e peças de teatro. Jô Soares também foi um apreciador de jazz e chegou a apresentar um programa de rádio na extinta Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, além de uma experiência na também extinta Antena 1 Rio de Janeiro. Após uma longa e brilhante carreira, o famoso gordinho deixou o mundo um pouco mais triste, pois partiu para a morada do Pai Celestial. Nós aqui do canal desejamos nossos sentimentos sinceros aos familiares e que Deus possa confortar o coração de todos. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse ícone da TV brasileira. Agora com cenas de alguns cortes das suas apresentações na televisão. Um forte abraço a todos, e até a próxima. O IBAMA adverte: prender animais é crime. Por isso, libere o viado que existe dentro de você. Quanto tempo que eu não vejo você, e eu estava inclusive com muita, como chama-se quando a gente sente vontade de ver a outra, com muita alegria, como se diz? Raiva! Raiva! Eu estava com muita raiva de ver você. Dá uma, como chama quando a pessoa encontra a outra com alegria, dá uma bofetada. Exatamente! Uma bofetada bem forte! Hoje vai ser uma guerra, isso, um explicando pro outro, um ensinando o outro, vai ser dose. A gente vai voltar a falar aqui sobre a morte do Jô Soares, reconhecido como um dos maiores nomes da arte brasileira, marcou época, teatro, cinema, televisão e literatura. José Eugênio Soares nasceu no dia 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Filho de Orlando Heitor Soares e Mercedes Leal Soares, mudou com a família aos 12 anos para a Europa. Poliglota, falava português, inglês, francês, italiano e espanhol, por isso pensou em ser diplomata. Mas o talento para as artes logo se manifestou. Enquanto estudava na Suíça, se apaixonou pelo teatro. Atuou e dirigiu mais de 15 espetáculos ao longo da carreira. Jô sempre conciliou os palcos com as telas e a literatura. A partir do fim da década de 50, ainda aos 20 anos, começou a trabalhar em emissoras de TV cariocas. Na década de 60, foi para a TV Record em São Paulo, onde atuou em diversos programas. Nesse período, também dirigiu o filme O Pai do Povo e atuou em outros 2 longas. Em 1970, estreou na Rede Globo e começou a se destacar com humor. Jô criou personagens e bordões que marcaram a TV brasileira. Estrelou o show Viva o Gordo, um projeto feito para ele e exibido até 1987. Jô deixou a Globo e foi para o SBT. Na emissora paulista, fez o próprio programa, inspirado nos talk shows americanos. Ali começou a unir ainda mais o humor e o jornalismo. Criou um estilo irreverente e fez mais de 6.000 entrevistas com personalidades brasileiras e internacionais. Ele disse à época que o Jô Soares 11:30 foi a realização de um sonho. Depois de 11 anos no SBT, voltou à Globo em 2000 com o programa do Jô. A atração ficou 16 anos no ar. Além das entrevistas na televisão, Jô Soares escreveu para revistas e jornais. Também contribuiu para a literatura a partir de 83, quando lançou o primeiro livro, O Astronauta Sem Regime. Entrou para a lista dos autores mais vendidos com O Xangô de Baker Street. O livro, traduzido em 10 idiomas, também virou filme no começo dos anos 2000. Jô ainda publicou mais 3 títulos entre 98 e 2011. Na vida pessoal, casou-se 2 vezes. Da primeira união, teve um filho, que morreu em 2014.
Depois de sair da TV em 2016, passou a ter uma vida discreta, mas continuou produzindo. Nesse mesmo ano, foi eleito para a Academia Paulista de Letras. No ano seguinte, lançou Jô Soares, uma autobiografia desautorizada. Nos últimos anos, passou a enfrentar problemas de saúde. Ele faleceu nesta madrugada de 5 de agosto, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Um beijo do gordo. Beijo estralado que ele dava no encerramento do programa era uma das marcas, né? Como era gostoso a gente encerrar as nossas noites, né? Vou dormir depois de ouvir o Jô com as entrevistas brilhantes. E fez muito mais, né? Cinema, teatro, literatura. Era um gênio em várias artes. É isso aí, um cara absolutamente culto, inteligente, mas capaz, e até por isso, né? Mas não, e por isso capaz de se comunicar com a massa em diversas situações, desde aquele humor mais escrachado lá da família Trapo, passando por uma infinidade marcante de personagens no Viva o Gordo, em que ele fazia graça e com graça fazia crítica social, crítica política, depois como um excepcional entrevistador que, como a gente conversou aqui agora mais cedo, era capaz de, no mesmo programa, entrevistar um político importante, um especialista em astronomia e uma pessoa absolutamente desconhecida de quem ele conseguia extrair histórias absolutamente magistrais, né? Essa capacidade dele de conseguir ser vários, sendo um só, acho que é um dos segredos para ele se transformar nessa figura absolutamente marcante da história do país, né? Da cultura do país. Como eu disse mais cedo, essas pessoas assim que entram na casa da gente, que nos fazem rir, que nos fazem bem, que transmitem conhecimento sem soberba, acabam estabelecendo com a gente uma relação quase que familiar, né? E hoje, sem dúvida alguma, cada um de nós perde um pedacinho, o Brasil perde um pedacinho, mas tem a missão agora de cultuar tudo que ele deixou pra gente. É isso, olhar pro homem, né? Olhar pra gente. Acho que era isso que fazia o Jô tão interessante. Ele sabia traduzir a essência da humanidade, das culturas, né? Ele tão viajado, tão culto, tão lido, tão letrado também, fazia isso com tamanha inteligência. Obrigada, Jô. Viva o gordo, hein? Boa noite a vocês, muito obrigado a vocês em casa também, obrigadíssimo. E a vocês todos aqui